autoridade do Senhor, palavra, poder. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Que quinta-feira abençoada, maravilhosa, pelo poder de Deus em nossas vidas, casa, na igreja, a glória de Deus se manifestando. Estamos aqui direto dos estúdios, então, da Rede Fé 100.1, com o programa Palavra e Poder, tá aqui, né? Programa Palavra e Poder, da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Eu sou o pastor Roberto. Daqui a pouco nós vamos entrar na Palavra de Deus, depois no final do programa, no poder de Deus em teu favor. Então já vai preparando aí os objetos que você quer, fotografia, peças de roupa, copo com água. Se você acredita nisso, que o poder de Deus pode consagrar esta água que você tá com ela aí no copo, e esse poder possa entrar em ação, curando, libertando pessoas talvez você que está assistindo, acompanhando, ou da tua casa, família, não importa. O importante é nós estarmos aqui para anunciar a grandeza do poder de Deus, e esse poder vai se manifestar tanto na tua vida, na tua casa, como na tua família. Quero já deixar aqui os nossos endereços de uma forma bem rápida, para a gente poder entrar na palavra. Minha esposa já está aqui ansiosa, já querendo que eu passe para ela. Já vou passar, mas deixa eu te dar os endereços para vocês. Nós somos então da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto, Igreja Independente, Igreja de Moriá, Ribeirão Preto, Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. E amanhã, sexta-feira, às 7h30 da noite, culto de operação de maravilhas, sinais, poder de Deus se manifestando, quebrando e desfazendo. Você que se sente uma pessoa invejada, sabe? Aquela pessoa que ela sente um ambiente, às vezes, que ela trabalha, ou da escola, ou da faculdade, ou sei lá, do condomínio que ela mora. Tem um lugar que ela entra assim, ela sente aquele peso, se sente carregada, e aquilo fica dias na vida dela. É para você. Amanhã, sexta-feira, quebra, destruição, sabe, de toda essa nhaca, essa coisa ruim, essa maldição. Se você está precisando, você está aqui agora no lugar certo, na hora certa, nos acompanhando, porque amanhã você tem a oportunidade para que o poder de Deus possa desfazer tudo isso. Ou talvez é algo que te acompanha já há muito tempo, não importa. O que importa é que para o poder de Deus não existe nada que possa páreo para o poder de Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, agindo eu, Senhor, quem é que vai conseguir me impedir? Nada. Não existe nada que possa impedir. Mas eu já tomei bastante tempo, vou passar para minha esposa, ela vai, né, dar as considerações. Eu ia até passar o endereço rapidinho, vou passar o endereço rapidinho. Eu vou passar o endereço, os nossos endereços das redes sociais, muito muito fácil. É o nome da igreja, igrejamoriá.rp, igrejamoriá.rp. É o nosso endereço do Instagram. O nosso endereço do YouTube, também, Igreja Moriá, tudo junto, RP. Igreja Moriá, RP. É o nosso endereço do YouTube, tá bom? Então, a minha esposa, considerações iniciais, vamos entrar na palavra que está em Lucas, no capítulo 11, do versículo 20 em diante. Certo. Muito bom estarmos aqui para mais um episódio do programa Palavra e Poder. Durante esses dias, nós estamos tratando e trabalhando sobre um tema muito interessante e muito importante, que é sobre o mundo espiritual, sobre batalha espiritual. Tem gente que gosta, né, desse tema, tem gente que odeia esse tema. Então, é um tema polêmico e nós gostaríamos de saber a sua opinião. E você está livre para comentar aí nos comentários do YouTube, porque a nossa programação também ela é colocada ali no canal da igreja no YouTube, então está ali todos os episódios certinho. Então, se você estiver acompanhando pelo YouTube, você pode deixar sua opinião, ou se você estiver nos ouvindo pela rádio, o telefone o pastor já passou, é o 16 994 50 00. Tá errado. 994
Prefixo 16, 9400 9450. Você falou 50, 94, você só inverteu. Ah, tá. Então, é esse aí, 16 9 9400 9450. Desculpa, agora foi certo. Você pode também entrar em contato. Pastora, sobre aquele tema, minha opinião é isso, eu penso assim, eu gostaria de mais informações, então a gente pode estar conversando lá pelo WhatsApp também. E nós estamos falando sobre essa parte espiritual, por quê? Porque não é muito abordada, não é muito falada, até porque até mesmo pessoas, até pastores têm medo de lidar com essa área, tem medo de retaliação, tem medo de várias coisas que acontecem. Então, não é um tema falado, ensinado, explicado nas igrejas. E é um tema muito importante, até porque nós até comentamos isso no domingo na igreja, de 2000, mais ou menos 1986 até 2000, a vida da igreja era uma. E de 2000 até agora, a vida da igreja é outra. A visão, entendimento, posicionamento no mundo espiritual e até a forma de ser exposto o evangelho mudou do passado. Eu tenho de conversão, eu tenho 37 anos e eu passei por esse processo de libertação. Eu passei por um processo onde as manifestações espirituais eram bem diferentes de hoje. E hoje a gente vê aparentemente muito difícil. Quem é dessa época sabe do que eu estou falando, né? De manifestações de pessoas nas igrejas. Hoje quase não tem. Por quê? Porque hoje já não é tão falado, hoje já não é tão ensinado, e hoje é como se o mal tivesse se convertido. É como se o mal hoje não existisse mais. É como se o diabo tivesse tirado férias ou se aposentou. Mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o mal é operante 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então, nós estamos tirando esse tempo para falar sobre esse assunto. E até muitas pessoas, a gente sabe que não é muito, não gosta muito disso, mas é muito importante, até por conta da situação que nós estamos vivendo e do que nós vamos viver daqui para frente. Hoje, os acessos ao mundo espiritual, aos portais que têm sido abertos através do ocultismo, né, através de religiões e denominações que invocam, né, o mundo espiritual de forma através do ocultismo. Então, tem toda uma carga que tem sido liberada sobre a vida das pessoas. E a tendência com o passar do tempo, vocês podem marcar o que eu estou falando, a tendência com o passar do tempo é dessas possessões aumentarem sobre a vida das pessoas. E as pessoas precisam entender sobre isso e saber identificar isso e lutar contra. Porque senão vão se encarando de forma natural problemas espirituais, e cada vez mais as pessoas vão sendo colocadas dentro de um patamar, dentro de um posicionamento que é espiritual e sendo tratadas de forma natural. E cada vez mais essas pessoas vão entrando num modelo, vamos por assim, num modo de manobra muito fácil, né? Então, por isso nós estamos tratando sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e nós vamos falar qual é a maior evidência do reino de Deus. O Pai Nosso diz assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus já vem falando a respeito do reino de Deus, né, amor? Venha a nós o teu reino. E o que seria o reino, né? A maior evidência, então, né? A maior evidência, a palavra correta? Não, qual é a evidência? Exatamente. Não é isso? Você pregou sobre isso, vou deixar você... Qual é a evidência? Jesus veio anunciando o reino de Deus. O reino é governo, né? O reino é autoridade. O reino fala de reinado, de rei, governo, autoridade. Jesus ele veio falando, olha, na oração do Pai Nosso, vocês orem para que o reino de Deus venha. Venha a nós o teu reino. Aí, em Lucas, capítulo 11, no versículo 20... Jesus diz assim, ó, se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado
o reino de Deus sobre vós. Então, Jesus está dizendo algo muito importante aqui. A maior evidência da chegada do reino de Deus nessa terra não é a salvação de pecados, o perdão de pecados, a salvação das almas, não é. Pessoas sendo curadas. A cura não é também. A ressurreição de mortos não é. Tudo que nós estamos falando, olha, cura, ressurreição de mortos, transformação de elementos, né, tipo a água em vinho, a água que era amarga se tornou doce, né, o machado flutuar, tudo isso nós vimos e vemos na palavra de Deus que tudo isso acontecia no Velho Testamento. Aí Jesus vem e diz assim, ó, que se ele expulsa demônios, certamente era chegado o reino de Deus sobre nós. O reino de Deus chegou. A maior evidência Do reino chegando nessa terra é a autoridade de Deus sobre as forças espirituais do mal recuando e saindo da vida das pessoas. Porque quando Jesus expulsava o mal, ele estava ali manifestando o reino de Deus. Então vamos voltar, vamos recapitular. A maior evidência que o reino de Deus chegou nessa terra é quando o poder de Deus começa a operar nessa terra, tirando o mal da vida das pessoas. Então, Jesus estava dizendo, olha, você está tendo como sinal que o reino de Deus está chegando nessa terra, é porque eu, Jesus está dizendo, ele, estou expulsando os demônios da vida das pessoas. É, porque ele não falou assim, né? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi no casamento. Transformando água em vinho. E ele não falou assim, ó, por causa desse milagre, o reino de Deus chegou até vocês. Ele não falou. O único lugar que ele foi falar que o reino de Deus era chegado até vós foi quando ele expulsou os demônios. E ele fala aqui, né? Exatamente. Porque a única coisa que não tinha no Velho Testamento, que tem no Novo, que era expulsar demônios, as pessoas falam, mas o Davi lá, eu tocava a harpa, os demônios não eram expulsos, os demônios se afastavam e depois voltava tudo de novo. Na aqui vida Jesus, do Saul, né? Quando o Saul estava atormentado pelos demônios, por espíritos malignos, pelo mal, Davi era chamado, ele mandava chamar Davi. Para tocar a harpa, né? Davi era um jovem e ele tocava a harpa. E quando ele tocava a música, a frequência, depois a gente vai falar sobre isso, mas quando ele tocava a harpa, a unção saía, né, daquele louvor, aquela atmosfera mudava e os espíritos malignos não conseguiam ficar. Das trevas, né? Recuavam. Porque a glória de Deus vinha à luz de Deus, então o mal ia. Mas quando Davi ia embora, no outro dia está lá o rei de novo, Saul, perturbado de novo. Tanto é que a gente vê que ele não foi liberto dos espíritos, no final da vida dele ele se suicida. Então, a gente vê que aqueles espíritos não tinham largado Saul. Eles saíam naquele momento do louvor, no momento que era manifestado aquela unção. Então, os espíritos recuavam, mas depois eles voltavam. No final da vida do Saul, ele se suicida. Então, a gente vê que ele não foi liberto. Porém, Jesus agora está dizendo, olha, agora, com a nova aliança, quando eu vim nessa terra, é chegado o reino de Deus, porque eu estou expulsando. A autoridade de Deus é maior, o governo de Deus é maior, o poder de Deus é maior. E agora nós vamos botar para quebrar aqui agora. E olha que interessante, ó, ele fala, Jesus quando usa essa frase aqui, ó, eu lembrei dessa frase certamente quando ele usa lá em João, que ele fala assim, ó, verdadeiramente, em verdade, duas vezes, em verdade eu digo, se crê em mim, vocês vão fazer o que eu fiz, coisas maiores. Aqui ele fala assim, ó, se eu estou expulsando os demônios através do poder de Deus, que ele fala o dedo, que é o poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, quem quer viver no reino de Deus tem que entender isso. A autoridade e o poder tem que ser exercido. Exatamente. Não adianta falar, o reino de Deus está aqui comigo. Tem outras passagens que falam, o reino de Deus não é comida e bebida, não está aqui nem acolá. O reino de Deus é justiça,
paz e alegria do Espírito Santo. Aí ele continua, né, amor? Aí ele diz assim no 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura que lhe confiava e divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo? Até agora, antes de eu chegar, o diabo era esse homem forte. O diabo, o mal, né? Que tem gente que não gosta nem de ouvir o nome. Esse mal, é ele que comandava a vida das pessoas. Ele que mantinha as pessoas cativas, ele que mantinha as pessoas presas, ele que mantinha as pessoas ali na casa dele, né? Ali guardada, amarrada. Presa por ele. Ele que comandava e mandava em tudo. Aí Jesus disse assim, ó, porém veio o mais forte do que ele, que sou eu. Eu sou o mais forte, eu estou vindo. E aí, vindo o mais forte, tira a sua armadura, tira a sua força, tira aquela estrutura que ele usa para amarrar a pessoa, tira ele e põe a pessoa em segurança. Então, é o que Jesus está dizendo aqui. Toma todos os seus despojos. Na verdade, não é do mal, né? Ele fica roubando as pessoas, mas... Aí, no 24, que é o que a gente vai tratar aqui, que é muito importante isso, vou pedir a sua atenção agora. Larga o celular aí do lado... Presta atenção no que nós vamos falar aqui para você. Toda a atenção agora é muito pouca. Muito pouca. É importante você prestar atenção agora, porque você vai entender muitas coisas que talvez você não entendeu ainda. Olha só, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte. Versículo 24. 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, áridos, procurando repouso. E não achando, ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Presta atenção aqui. Quando o espírito imundo sai do homem. Então, quer dizer que o homem, ele, na vida dele, existem espíritos que moram nele. Espíritos do mal. Olha que coisa triste. Está aqui. Está aqui, ó. Quando o espírito imundo sai do homem. Mas só quando fala homem, de uma forma genérica, está falando seres humanos, né? Homem e mulher, seres humanos. A Bíblia também diz que o Espírito Santo, Deus, ele fala que nós somos templos do Espírito Santo. Como isso, pastor? Então, a gente entende o quê? Que uma pessoa, quando ela entrega a vida dela para Deus, ela aceita o sacrifício de Jesus e ela se volta para Deus, o Espírito Santo vem morar dentro dela. Porém, o que a gente entende? Que a nossa vida, o nosso corpo, ele é casa de espíritos. Olha que coisa. Ou há uma disputa na vida do homem, ou para o Espírito Santo morar, ou para espíritos imundos morarem. O Espírito Santo é um só, ele vem e mora na vida da pessoa. Porém, o espírito imundo, nós vamos ver aqui que uma pessoa, vários espíritos podem morar na vida dela. Nós vamos explicar. A Bíblia está dizendo para nós que quando o espírito imundo sai do homem, olha que coisa, ele saiu do homem, ele estava morando na vida do homem. Quando ele é expulso, né? Que é o que Jesus fez aqui, expulsou. Diz que ele sai, né, amor? Detalhe, esse aqui é Jesus que está falando. O próprio Jesus. Cristo falando. Não é o pastor, não. Você vê que nós não estamos tirando do texto, fora de um contexto. É exatamente o mesmo texto que Jesus vem falando aqui, que expulsando o demônio, que o reino de Deus chegou, mas quando expulsa esse demônio, se ele voltar, né, que é o que você está lendo, e encontrar essa pessoa, então, sem a presença de Deus, você quer continuar? Só para não ficar assim meio, né? Só que é a continuidade. Jesus falando aqui, expulsando o demônio e falando. É importante dizer assim, ó, que ele sai da vida do homem, foi expulso, né? Ele anda por lugares áridos procurando repouso. Ele quer achar um lugar para ele entrar. Então veja que os espíritos, olha como que é o mundo espiritual, né, amor? Para poder operar na Terra. Os espíritos, eles querem um lugar. Eles não querem ficar vagando, é uma alma penada. Não. É que nem um fantasma, né? Eles não querem ficar vagando. Eles precisam de um corpo para eles poderem se manifestar. Então, vamos pensar aqui, ó. Se uma pessoa tem um espírito imundo morando nela,
Você concorda que esse espírito, ele tem vontades. E ele vai manifestar a vontade dele na vida daquela pessoa. E a Bíblia diz em João 10:10 que eles vieram só para matar, roubar e destruir. Então, a pessoa que tem um espírito desse na vida dela, tá desse jeito. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela sente coisas, ela pensa coisas e ela faz coisas que ela acha que é dela e não é. Às vezes é um espírito imundo Induzindo que está ela. habitando nela, está manifestando na vida. Olha que loucura. Eu sei que parece loucura, eu sei que tem gente que não está acreditando, eu sei porque não é algo que às vezes as pessoas estão acostumadas a ouvir, mas se você acredita na Bíblia e se você acredita na palavra de Deus, é o que está dizendo aqui. Nós estamos lendo o que está aqui. Se um espírito mora na vida da pessoa, ele vai manifestar as vontades dele na vida da pessoa. Por que tem tantas pessoas que elas estão morando na rua? Elas têm família. Tem pessoas que elas andam na rua totalmente conversando sozinhas. Elas estão totalmente dominadas, possuídas. Já encontrei pessoas que tinham 3 faculdades, andando que nem um mendigo na rua. Falta 10 minutos. Andando que nem um mendigo. E cadê a esposa, a família, a empresa, tudo? Deu um troço nele, ele sumiu no mundo, ficou igual um perambulando pelo mundo. Tem maridos, tem pais que a vontade dele não é sair de casa. Ele não quer abandonar a família. Mas tem algo dentro dele que não deixa ele ficar em casa. Por quê? Está levando ele a tomar atitudes que às vezes ele nem quer. Não é que ele não quer, ele não acha certo. Às vezes ele está vivendo um conflito. Muitos conflitos que as pessoas estão travando na vida emocional que tem sido gerado no plano espiritual. Só que ela está travando no mundo natural. Então, existem também doenças, que a gente vai ver nos demais programas. Existem problemas financeiros, porque a pessoa ela tem um espírito que vive dentro dela consumista. E ela compra. Comer também, às vezes até na forma de comer, vícios, várias coisas que podem acontecer. Por quê? Porque há um espírito vivendo na vida da pessoa. E diz assim, ó, que esse espírito, quando ele sai da vida de uma pessoa, ele vai procurar repouso, ele quer um outro lugar para ele ficar. Por quê? Porque o único lugar que ele consegue ter um pouco de repouso é na vida do ser humano. Por quê? Porque ele vai manifestar a vontade dele. Porque senão ele vai ficar em lugares de sofrimento, de perdição. Então, ele quer entrar na vida de uma pessoa. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele vai ter as vontades dele satisfeitas, porque ele vai usar o corpo da pessoa para ele fazer a vontade dele. Então, diz que ele sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, aí ele não encontra, e ele diz assim, voltarei para a minha casa de onde saí. Então, veja que o próprio Espírito, ele fala que ele vai voltar para casa. Então, como que o mundo espiritual vê as pessoas? O mundo espiritual, os espíritos malignos, eles olham para as pessoas e eles veem as pessoas como casa, porque eles querem morar na vida das pessoas, eles querem habitar, eles querem manipular, eles querem expressar as suas vontades na vida das pessoas. É muito sério isso, né, amor? É muito sério. Eu não sei se está faltando já assim, para começar a oração. Eu tô meio perdido. Então, aí, em cima do que você falou, eu fiquei pensando no horário. Quando sai da vida das pessoas, mas assim, ele sai porque ele quer? Não. Se depender dele, não vai sair nunca. Só quando essa pessoa morre. E passa para um ente da família. Aí vai passar para um outro parente, um outro familiar, né? Para um outro ente querido. Isso. Aí aquele lá morreu, aí vai passar para o outro. Isso se chama maldição hereditária. Somente o poder de Deus que pode dar um basta. Agora tem um detalhe. Mas aqui não está dizendo que se ele sair e ele voltar para aquela pessoa e encontrar ela... Pois é, essa pessoa... Vamos pegar o exemplo do Saul. Os espíritos não saía? Saía. Por que ele voltava e conseguia entrar de novo? Por causa do coração de Saul para com Deus. Não era um coração firme, um coração realmente de uma pessoa... Ele não se revestia, né?
que se entregou, que se converteu, que se preencheu da armadura de Deus, que nós já vimos em programas anteriores, lá em Efésios 6. O Saul não se revestia da armadura de Deus. Então, vamos supor, uma pessoa vai numa igreja, e aí ela, né, chega lá, ora, expulsa aquele mal dela. Aquela pessoa agora ela vai ter que... Qual é o culto agora onde eu tenho que me revestir com a armadura de Deus? Senão ela vai sair da igreja, saiu do culto, vai para a casa dela. Ah, o mal saiu de mim. Ah, eu estou sentindo melhor. Estou mais leve, né? Aquele peso, aquela dor, aquela coisa ruim saiu. Ali foi só o começo. Agora ela vai ter que se revestir com a armadura de Deus. Fechar a casa. Se preencher da presença de Deus, porque aquele espírito que saiu dessa pessoa, que ele chama de casa, ele nunca vai desistir dela. Pode passar o tempo que for, ele vai voltar. E se encontrar ela vazia da presença de Deus, está aí o texto falando, ele vai voltar e vai trazer com ele mais 7 espíritos piores. A Bíblia fala por que 7 espíritos piores, né? Porque tem muito mais espíritos, né? Na verdade, porque cada pessoa, se você se volta para Deus e você preenche esse espaço, porque como nós falamos, o mundo espiritual te vê como casa. E por que o Espírito Santo veio morar dentro de nós? Jesus disse, né, que o Espírito Santo viria morar dentro de nós, justamente para ocupar a casa. Então, isso é muito importante. Nós vamos continuar falando sobre isso, nós vamos fazer oração agora. Mas o que é importante desse programa para você guardar é entender que as pessoas, elas são alvo de espíritos. E muitas vezes as pessoas nem sabem, elas nem percebem. É de uma forma muito imperceptível, que às vezes o que ela está sentindo, né? O que ela está pensando, está sendo influenciada, porque ela não sabe. Então, entender isso e que você possa se posicionar hoje. E nos próximos programas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos orar, né? Já chegamos ao final e vamos orar. A senhora por nós hoje? Vamos orar então. Você que preparou aí os objetos ou o copo, né, um copo com água, vamos falar com Deus. Pai, eu dou graças a Ti, Senhor, porque um dia a Tua graça e misericórdia nos alcançou. Verdade, Jesus. Nos resgatou de toda a maldição, Pai, arrancando todas as trevas que dominavam a nossa vida. Graças e essas trevas, Senhor, nos induzia a viver uma vida totalmente errada. Sim, Jesus. Uma vida totalmente, meu Deus, que só desagradava a Ti. Mas quando o Senhor nos alcançou, nos limpou, nos libertou, nos curou, nos purificou, nos deu um coração novo, colocou um espírito novo em nós e colocou o Teu Santo Espírito dentro de nós, Pai. Quantas e quantas pessoas, Pai, que ainda precisam ser alcançadas como nós fomos. E às vezes pessoas que até já chegaram numa igreja, mas elas não cumpriram a um propósito. Meu Deus, há um propósito. Se nós não cumprirmos esse propósito, há um processo, na verdade. Muitos iniciam o processo, meu Deus, e param, desanimam, desistem. Mas qual o problema? É que se ela para no início ou no meio do processo, o mal pode voltar de novo um dia e encontrar ela não revestida com a armadura do Senhor. E qual é o problema? É o perigo dela ser atingida. Mas quando nós estamos revestidos, Pai, Tua palavra diz que praga nenhuma chega à nossa tenda. 1000 cai de um lado, 10.000 à direita, nós não seremos atingidos. Meu Deus, eu oro por pessoas que estão agora nos acompanhando. Sim, meu Deus. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abrir o entendimento desta pessoa e revelar no espírito dela, Pai, o que ela precisa fazer. Talvez pessoas que vivem tão frustradas, que já passou em tantas religiões, tantas denominações, mas o processo, meu Deus, que é necessário, meu Deus, acontecer, talvez ainda não se completou na vida dela. Então eu te peço, essa pessoa que nos ouve agora, que acompanha essa programação, meu Deus, toca nela, ajuda ela. Ela compreendeu e entendeu, Pai, que
O processo ainda não se cumpriu. Então toca. Pessoas que estão doentes, enfermas, Pai. Sim, Meu Deus, manifesta o teu poder agora, Pai. E esse mal que está encostado na vida desta pessoa, somente o Senhor pode curar e libertar essa pessoa, Pai. Tua palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Santo Espírito, é pelo teu poder, assim diz o Senhor. Então, Pai, liberta essa pessoa, ajuda ela. Olha a angústia, olha a aflição, olha o desânimo, Pai. Olha a frustração e a decepção que tem dominado a alma, o coração desta pessoa. Ajuda ela a se levantar para estar conosco, para estar ali conosco. Amanhã é sexta-feira. Nós estaremos orando para quebrar e desfazer todo o mal e todo o sofrimento e maldição, Pai. Oramos agora e pedimos ao Senhor, dê a força que essa pessoa precisa. Levanta ela. Deus, que através desse copo com água, que o teu poder se manifeste consagrando, para que quando ela beber, a força que ela não tinha, ela receba. O ânimo que ela não tinha, receba. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos esta bênção, que todos sejam tocados agora e alcançados pelo teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Digam amém e graças a Deus. Bebam da água. E glória a Deus. Eu fico por aqui. Você quer dar as considerações finais, despedir? Que Deus abençoe, então. É importante, você já falou aí, né? Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter um trabalho especial para você. 7h30, né? Sente sua vida amarrada de alguma forma, se tem algum tipo de algum problema espiritual, vê vultos, ouve vozes, pressão espiritual, é visitado por espíritos, né, à noite, é tocado, né, tem mulheres que têm pesadelos, né? Não é nem sonhos, homens, pesadelos. mulheres, né, ataques assim, espirituais de forma sexual. Então, assim, nós estamos aqui prontos, preparados. Por quê, pastora? Porque existem essas questões. Então, pessoas que às vezes vítima de inveja, de olho gordo, às vezes pessoas que não entendem o que está acontecendo com o seu patrimônio, não entendem o que está acontecendo com a empresa, não vende, os clientes sumiram. Você que sente que tem uma amarração na sua vida, você que percebe, pastora, tem um familiar meu que mudou, está diferente, eu não sei o comportamento, o olhar, está esquisito, está estranho, traga uma foto, de repente não tem como trazer a pessoa, traga uma foto, uma peça de roupa, sabe? Venha buscar, porque amanhã, sexta-feira, às 19h30, na Rua Platina 121, nós estamos falando, queridos, de algo que nós trabalhamos há muitos anos com isso. Nós não somos aventureiros da fé, não. Nós trabalhamos com libertação de pessoas há mais de 30 anos. Então, a gente sabe exatamente o que é. Então, a gente passou por isso, né? Então, a gente sabe o que é e temos testemunhos na igreja de pessoas que foram libertas, pessoas que estão livres hoje, pessoas que eram totalmente assim, estavam possuídas, possessas, e hoje estão libertas para a glória de Deus. Então, a gente sabe do que está falando e sabemos que existem igrejas que não creem, pastores que não creem, existem pastores precisando de libertação, pastores, pastoras, se precisarem da nossa ajuda, nós estamos também à disposição. Queremos servir o corpo de Cristo, independente de religião, de placa, de igreja. Então, se você tem esses tipos de problema, entre em contato conosco, nos procurem, né? Obreiros, diáconos, levitas, voluntários. Dependente, né? Independente, nós estamos ali para poder te ajudar. Para servir, né? Estamos ali para servir. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe. Deus abençoe você. Um dia extraordinário, cheio da presença e do poder de Deus. Fiquem com Deus. O próximo programa, com a permissão de Deus. Amanhã é sábado. Amanhã é sexta. Amanhã. Até amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos na paz.